desde o dia em que o Cirinho botou a cabeça para fora do ventre da mãe dele, até o dia de hoje, quando eu vejo os netinhos mais novos se desenvolvendo, eu só penso na bênção do meu pai, porque foi meu pai que plantou em mim a minha paternidade, toda ela uma herança do meu pai. Como eu creio que a paternidade dele foi toda uma herança que ele teve do pai dele, foi pai de 13 filhos, e que foi pai adotivo e afetivo de mais um outro tanto, talvez uns 20, talvez mais. Alguns que viveram, cresceram e morreram na casa dele, e outros que depois de adultos e formados foram viver suas vidas, mas com um vínculo sempre mantido. E meu pai foi herdeiro disso. Ele tinha alegria e nos ensinou a nunca competirmos por amor paterno ou materno com ninguém. O nosso vínculo era nosso, e cada vínculo com cada filho era exclusivo, único e singular. E cada nova adição era especial. E era uma relação dele com as pessoas, que nós fomos aprendendo a incluir nas nossas vidas por alegria de ver o amor dele pelos outros. E o amor dele por nós era uma coisa tão insofismável que só um doente iria ficar com ciúmes. Eu nunca senti ciúme de nada nem de ninguém. Só senti alegria de ver meu pai e depois de uns anos a minha mãe passarem a ser tão amados por tanta gente que os chamava de pai, de mãe, a quem eles chamavam de filhos, e que os trataram como filhos a vida inteira até a morte. E eu, com 7 anos de idade, tive esse primeiro desejo ardente no coração. Quando meu pai fez uma casinha para mim, para minha irmã Sueli, e era um sábado, o dia em que a casa ficou pronta, toda bonitinha, janelinhas, portas, tinha uma salinha na frente, um outro ambiente nos fundos da casa, que parecia ser uma cozinha. É tudo para a gente se divertir. Eu, a minha mana Sueli, com quem eu vou falar daqui a pouco, as duas irmãs que Deus me deu, a Sueli, que é minha contemporânea de infância, e a Aninha, que nasceu quando eu já era adolescente, pré-adolescente, adolescente, já no Rio, Copacabana, e com quem eu vivi as outras experiências da vida, não as primeiras, os primeiros 11, 12 anos de existência. E aí, ali, quando ele terminou a casa, eu me lembro que eu estava ali em volta, tinha uns cavalos no nosso quintal, e eu tinha minha própria égua, que depois foi para o nosso sítio, e ele me chamou e falou: olha aqui, Caio Fábio, a casa, a sua casa com a sua irmã ficou pronta. Aí eu fiquei olhando para aquela casa que ele mesmo fez. Papai era carpinteiro, marceneiro, pedreiro, o que você quisesse que ele fosse. Era um ser Leonardo da Vinci assim, na capacidade de ver, fazer, realizar, conceber qualquer coisa em qualquer área. Aí ele falou: entre na sua casa, ame uma mulher e tenha filhos, muitos filhos, para você saber a alegria que um homem pode ter amando uma mulher, amando os seus filhos. Não há privilégio maior na vida do que ser pai cheio de amor e criar os filhos com esse amor, com o qual eu crio você, a sua irmã e o seu irmão. Naquele tempo, Luiz Fábio ainda estava vivo, meu irmão, que faleceu aos 19 anos. E eu quero que você conheça essa alegria com plenitude.
E ele me viu ser pai dos 5 filhos que eu gerei com a Alda, e ele esteve comigo em todas as situações. Ele participou da morte do Luizinho comigo no hospital, da partida do Lucas aos 22 anos, quando eu telefonei de madrugada a ele, e 4h30, 5 horas, ele nem quis saber, ele só me disse: meu filho, quem foi? Aí eu falei: foi o Lucas, papai. Aí ele falou: entrou na glória. Agora é nossa vez de participarmos antecipadamente com ele na glória dos céus. Quanto mais gente do nosso amor estiver na glória, mais em casa nós já estamos por antecipação. E essas foram as palavras de luto do meu pai. Eu só podia ter me tornado uma pessoa como eu sou, tendo tido um pai como ele e uma mãe como a mamãe. E pelo modo como eles viveram a vida e trataram a vida e nos trataram e se trataram. E trataram o próximo. E eu sou um herdeiro disso tudo, dessa alegria, dessa bênção. E é o que eu tento passar para os meus filhos, para todos eles, e para os meus netos. E meu pai, quando me disse isso aos 7 anos de idade, ele estava ainda longe do tempo em que ele iria me dizer o que ele fez comigo, quando ele era ainda um agnóstico, e eu nasci, e ele me pegou no hospital e, como agnóstico, me ofereceu ao Deus que pudesse existir. Se houvesse Deus, ele disse: eu não sei se há Deus, mas se há Deus, eu não sei, mas eu entrego o meu filho a Deus. Se há Deus, eu quero que ele seja para Deus. E quero que ele seja um mensageiro de Deus na terra. A única coisa que eu não quero é que ele seja um sacerdote católico, e aí ele tinha os traumas familiares dele, criado em escolas católicas e com um rigor católico muito grande naquele tempo. Ele disse isso para Deus, que ele não sabia se era e se havia. Eu só peço que ele não seja um padre, porque aos padres é vedado o prazer e a alegria de amarem uma mulher e de terem a alegria que eu estou tendo de levantar esse filho aos céus, oferecendo ao Deus que seja, se existir Deus, ele é teu. E meu pai só veio me dizer isso, ele deixou eu me converter, deixou eu pregar para todo lado, deixou eu ir para a TV, para o rádio, deixou que multidões me seguissem, deixou que eu escrevesse os primeiros livros. No dia que eu fui ordenado ministro presbiteriano, após ter escrito uma tese sobre a salvação universal de Deus fora das fronteiras de todas as religiões, de qualquer religião, de qualquer domínio ou de qualquer que fosse a presunção humana de determinar quem era ou quem não era. No dia que eu escrevi essa tese, apresentei e fui ordenado ministro presbiteriano, foi que na volta para casa ele me disse: hoje eu tenho um segredo para te contar, que eu estou guardando desde o dia que você nasceu, no dia 15 de março de 1955, quando jorrou o petróleo no Amazonas, e o meu coração se encheu de uma alegria simbólica, imaginando que tinha um poço de riqueza que tinha acabado de estourar dentro da minha casa com o seu nascimento. E eu fiquei enternecido e te ofereci a Deus. E me contou essa história que eu não sabia. Nem minha mãe sabia, nem ninguém sabia. E eu falei: por que você nunca me contou, nem quando eu me converti?
Ele disse, porque eu não queria que nenhuma palavra minha te influenciasse em nada. Eu queria que qualquer coisa que houvesse de escolha e de decisão sua em relação a Deus fosse completamente sua, fosse só entre você e Ele, entre Ele e você. Mesmo vendo você cheio do Espírito Santo, com milhares de pessoas te seguindo e se convertendo aos borbotões, como eu nunca sonhei na vida que eu iria ver nada igual, eu não quis te falar. Agora sim, uma vez que isso aconteceu e você chegou a oficializar essa sua decisão de andar assim com Deus, eu estou te dizendo o que eu fiz como agnóstico ao Deus que é e ao Deus que nunca foi agnóstico a meu respeito, que sempre me conheceu, que sempre soube de mim, que sempre me amou e que me escolheu antes da fundação do mundo nele mesmo.